Bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde a todos e todas. Todos me escutam? Sim, Marcela, obrigada. Então, vou pedir para que a Letícia me ajude a admitir os próximos participantes que forem entrando. Queria, em primeiro lugar, dar boas-vindas, né? Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no nosso grupo Bioeconomia da Restauração Florestal. Eu me chamo Marcela Berti e eu sou moderadora aqui do nosso grupo de trabalho 3, Bioeconomia da Restauração Florestal. Temos como coordenadores do nosso grupo de trabalho Jorge Villa-Lobos, professor Jorge, da CATI, de Costa Rica, e também Max também, CATI, Costa Rica. Vou apresentar rapidamente nossa programação agora nessa tarde, mas antes vamos garantir que todos e todas estão escutando bem, todos e todas, né? Quem precisa de tradução pode acionar o globo, né? E escolher a tradução em inglês, português, espanhol, né? Acho que todo mundo já fez a sua escolha. Estamos aí com a nossa tradução funcionando, tradução português, inglês. Todos escutando? Legal. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Então, antes de começar, a gente vai fazer aí um grupo, né, de trabalho essa tarde com 3 grandes momentos, né? Um momento de escutar algumas experiências, né, que vai ter como coordenação o professor Jorge. Na sequência, a gente vai discutir um pouco de desafios e oportunidades. Depois a gente vai fazer um planejamento, né? Algumas propostas, discutir juntos e juntas algumas propostas de ação diante desses desafios e dessas oportunidades que a gente discutiu aqui hoje, tá certo? Então, antes da gente começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente se conhecer um pouco, entender aqui como é que é o perfil do nosso grupo. Então, vou pedir para que a Letícia coloque no chat um link de uma ferramenta virtual que vocês vão responder. Em que país vocês estão agora? Vocês conseguem ver, pessoal? Sim. Foi para a instituição agora. Em que país você está? Agora sim, pessoal, muito bom. A maioria dos nossos participantes é do Brasil, mas também temos participantes da Costa Rica, do Suriname e da Colômbia. Acredito que vocês também já devam ter respondido a segunda enquete. Muito bem. Então, pessoal, a maioria, né, respondeu que são das universidades desses países. Também temos bastante de organizações não governamentais e instituições do governo. Muito legal. Aqui é só para a gente também conhecer um pouco do perfil do grupo que está aqui hoje. Tá? Peço desculpas aí pela dificuldade de compartilhar essa tela nesse momento aqui com vocês, mas agora deu tudo certo. Agora eu vou passar a palavra para o coordenador do nosso grupo, que é o professor Jorge, que vai fazer a apresentação dos objetivos do nosso grupo de trabalho no dia de hoje. Jorge, é com você. Muchas gracias. Obrigado. Obrigado, Marcela. Tengo un problema acá porque estoy escuchando voy a quitar el audio para no confundir. Bien, espero que me estén escuchando. Roger Villalobos, estoy desde el CATIE en Costa Rica. Soy coordinador académico de la maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad. Y además soy presidente de la Red Latinoamericana de Bosques
modelo. Para este grupo de discusión tenemos como objetivos discutir posibilidades de implementar una restauración de paisajes o una reconstrucción de bosques para el desarrollo de la bioeconomía, considerando la importancia de estas actividades en la mitigación de los impactos del cambio climático. Yo agregaría también buscando vínculos con la adaptación. Además de eso, queremos discutir posibilidades de implementar una restauración del paisaje y una restauración de bosques de manera integrada con el desarrollo de la bioeconomía, considerando la importancia de estas actividades en la mitigación de los impactos del cambio climático. Esperamos también poder discutir modelos de restauración de paisajes que tengan un abordaje interdisciplinar considerando aspectos sociales, históricos y económicos. María del Mar. Para la sesión contamos con la participación de invitados. Tenemos a Leonardo Urrut, de la Red Sul de María del Restauración Mar. de Brasil. Que nos va a hablar de experiencias de apoyo a personas de productos forestales no maderables. María del Mar, por favor. Vamos a tener también la participación de Natalia Alburquerque, del Servicio Forestal Brasileño, que nos va a comentar sobre el programa Arboretum de conservación y restauración de la diversidad forestal. Natalia es además compañera nuestra en la red de Bosques Modelo. Y tenemos la participación también de don Eduardo Malta Campos, Filio, del Instituto Socioambiental de Brasil, quien nos va a hablar de la experiencia de Dario, redes de servicios para la restauración. Finalmente, yo mismo voy a hacerles una presentación sobre productos forestales no maderables y restauración, retos y oportunidades desde lo que es la experiencia del CATIE, que es una institución internacional con sede en Costa Rica. Pasaríamos entonces, Marcela, a la presentación de los expositores, ¿verdad? Bien, en este caso le pediríamos a Leonardo Urrut, que nos va a compartir su pantalla. Boa tarde a todos. Obrigado, professor. Deixa eu fazer o compartilhamento. Leonardo e todos e todas que vão apresentar nesses panelistas. Vocês têm até 10 minutos para fazer a apresentação de vocês. E se houver alguma pergunta, nós vamos deixar para o final. A gente tem mais ou menos 1 hora para escutar essas palestras e, ao final, a gente vê se tem alguma pergunta importante para ser feita. Então, com você, então, Leonardo, 10 minutos. Certo. Obrigado, Marcela. Primeiramente, boa tarde. Agradeço muito pelo convite. É um prazer poder participar desse evento tão importante, rico, né, representativo. E me foi solicitado que falasse um pouco das nossas experiências com relação ao apoio das cadeias produtivas de produtos não madeireiros, florestais, no sul do Brasil. E claro que aqui é apenas um tópico de cada uma das nossas experiências, tá? Vou tentar ser bastante breve e, de qualquer maneira, fico à disposição para que qualquer colega que tenha interesse em aprofundar alguns assuntos, né, fico à disposição para depois. Eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, o estado mais meridional do Brasil. Aqui nós temos um estado dividido em Mata Atlântica e em bioma Pampa, né, que é um bioma mais campestre, ambientes menos florestais, né? Então a gente vive nessa heterogeneidade de ambientes aqui no sul do Brasil. E a minha fala hoje, a minha experiência aqui é como analista ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, que é o órgão ambiental estadual, e represento hoje aqui a Rede Sul de Restauração Ecológica, que é uma iniciativa relativamente recente, tem pouco mais de 1 ano, que a gente está tentando mobilizar, né, para esses temas que envolvem a restauração ecológica.
Então, avançando um pouquinho, deixa eu só movimentar aqui a minha caixinha. Pessoal, as experiências que eu trago aqui hoje, elas partem de políticas públicas, né? Então, elas têm certas particularidades, assim. Por exemplo, há cerca de 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, nós, pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, começamos a atuar mais fortemente no tema das cadeias produtivas de produtos não madeireiros, né? E como é que isso chegou para a Secretaria de Meio Ambiente? Nos chegou através de uma demanda muito forte, uma demanda social muito forte, clara, pela necessidade de simplificação de exigências legais, né? De que se pensasse políticas públicas de apoio a esses processos sobre alguns aspectos principais, assim. O aspecto ambiental, que envolvia manejo da vegetação, né? A base das cadeias produtivas, mas transporte, comercialização de produtos, né? E além disso, né, envolvendo regras sanitárias, né, para beneficiamento de produtos oriundos de vegetação nativa, como os produtos não madeireiros, né, frutas nativas, N produtos que são elaborados dessas plantas, que eram, naquela época, e ainda são gargalos importantes, né, para o desenvolvimento dessas cadeias. Além de outros temas, como aspectos logísticos, né, como estruturar cadeias produtivas com alto custo, dificuldade de armazenamento de produtos, refrigeração, transporte, abertura de oportunidades de mercado, uma série de questões. Resumindo, essas demandas elas começaram a ser debatidas de forma mais organizada aqui no Rio Grande do Sul, lá por 2011, quando se gerou uma mobilização social entre as universidades, órgãos de extensão, órgãos públicos, ONGs, né, organizações não governamentais, produtores rurais, e aproveitou-se um momento político favorável, onde havia uma Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, e nós tivemos a possibilidade de debater esses temas importantes numa Câmara Técnica de Produtos da Sociobiodiversidade. Então, a primeira mensagem que eu trago aqui foi o arranjo social necessário, há mais de 10 anos atrás, que trouxe a oportunidade para um debate amplo dos principais gargalos que nós tínhamos à época, e da nossa perspectiva como órgão ambiental, nos coube tratar mais do aspecto do manejo da vegetação e daquelas limitações e dificuldades que os procedimentos do órgão ambiental ofereciam para as pessoas à época, né? Então, nós, após uma análise extensa da legislação, nós decidimos, lá por 2012, que era interessante criar procedimentos mais simplificados. Então, nós criamos o que nós chamamos de processos de certificação agroflorestal e extrativista, que são, na verdade, procedimentos muito simplificados de licenciamento ambiental, customizados, né, para um público específico, é bastante amplo, mas específico no sentido de demanda, né? E a partir dessa experiência, nesses últimos anos, a gente pôde colher alguns resultados interessantes já, né? E vou falar rapidamente de alguns aqui. Como, por exemplo, nós temos atualmente cerca de 215 propriedades rurais com sistemas agroflorestais certificados pelo órgão ambiental estadual, né? Onde os manejos são conhecidos, as espécies de interesse são conhecidas, as autorizações e permissões de manejo são oferecidas. Leonardo, já se passaram 5 minutos, só para te avisar. Ok. E uma gama crescente também de extrativistas que estão regularizados por esse procedimento estadual aqui do Rio Grande do Sul, tá? Eu vou passar alguns slides aqui para ser mais objetivo, tá? Essa experiência tem sido muito profícua, assim, inclusive nas relações com a integração entre outras políticas, tá? Então, por exemplo, nós tivemos um outro aspecto que eu acho que fica como uma mensagem interessante, que foi um plano estadual de agroecologia e produção orgânica elaborado no Rio Grande do Sul, que foi um dos poucos no Brasil, se não me engano, até hoje, que serve como diretriz, né, para uma série de atividades que são desenvolvidas nesse sentido, que envolve os produtos florestais não madeiráveis e todos os processos de restauração que se decorrem. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção são as várias iniciativas que a gente tem participado como órgão público e como sociedade civil, em diversas frentes,
de várias iniciativas em rede, né? Então, a atuação em rede ela tem sido muito importante para o nosso processo aqui de aprimoramento do fortalecimento das cadeias produtivas. Eu vou passar aqui. Um outro exemplo de política pública um pouco diferente que a gente está aproveitando são um plano de ação territorial, né, que nós estamos desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os dois estados vizinhos do sul do Brasil, onde ele tem como objetivo de fundo trabalhar com a conservação de espécies ameaçadas de extinção, né? Então a gente tem lá um conjunto de espécies bastante restrito assim de espécies-alvo. No entanto, um dos objetivos desse plano é a elaboração de planos estratégicos de apoio às cadeias produtivas da sociobiodiversidade, né, que contribuam para a conservação da vegetação nessa região. Então, nesse momento, a gente está com 2 contratações, por exemplo, para a elaboração de planos específicos que tratem, em Santa Catarina, como prioridade, da cadeia produtiva do pinhão, né, que é a semente da Araucária angustifólia, né, o nosso pinheiro brasileiro, né, que é uma semente amplamente utilizada para a culinária, né, e de grande importância para a fauna, inclusive. E no Rio Grande do Sul, nessa porção do território, nós estamos trabalhando com um plano estratégico para desenvolvimento da cadeia produtiva de frutas nativas. Então, a gente tem uma série aí, 20, 30 espécies de frutas nativas que são utilizadas comercialmente, e no âmbito desse plano de conservação foi importante tratar desse tema, né? Então está sendo trabalhado o diagnóstico de gargalos e oportunidades para o desenvolvimento dessas cadeias. Uma outra questão que nós estamos trabalhando aqui, que é a minha representação de hoje para o evento, estou falando rapidamente porque a gente não pode passar do tempo, né, Marcelo? Você está certo. Nós, pouco mais de um ano atrás, nós iniciamos a mobilização por construir uma rede no sul do Brasil aqui que trate do tema da restauração ecológica, né? Então, a gente está aproveitando a oportunidade do evento para divulgar a recente criação da Rede Sul de Restauração, né, que é um movimento da sociedade civil que tem por objetivo reunir esforços, né, em prol da restauração com objetivos amplos, né? E aqui eu chamo a atenção que... 1 minuto para você concluir, Leonardo. Ótimo. Coloco como provocação positiva que no sul do Brasil a gente está trabalhando aqui com produtos da sociobiodiversidade para além das florestas, inclusive, né? Então eu trouxe aqui umas imagens de uma dificuldade que se tem hoje, está se tentando avançar, que é, por exemplo, ter maquinário para colheita de sementes de espécies campestres para restauração ecológica, que podem, num futuro próximo, esperamos, que sejam mais uma oportunidade de geração de renda, né, e facilitação para a restauração desses ecossistemas que não são florestais aqui do sul do Brasil. Só um exemplo, né? Mas a Rede Sul visa trabalhar com todos os ecossistemas e apoiar o desenvolvimento das cadeias produtivas. Finalizo por aqui, agradeço pela oportunidade e deixo meu contato também. Obrigado. Passo para o Jorge para chamar o próximo painelista. Bien, muchas gracias, Leonardo. Estaba muy interesado reflexionando sobre... Natalia Alburquerque, del Servicio Forestal. Natalia, si nos puedes compartir tu pantalla, por favor. Sí. Dez minutinhos, Natália. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, agradeço a Roger. Venho apresentar para vocês a experiência do programa Arboreto, que é um Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável no âmbito do Serviço Florestal Brasileiro, e que reúne em sua gestão também outros atores de extensão, pesquisa e normatização. Está passando os slides, vocês estão me ouvindo bem? Estás en modo de presentador, no estás en modo exposición. Vocês não estão vendo passar? Não, precisa colocar no modo apresentação, Natália. Só um instante, tá? E vocês veem passar?
Agora sim, estamos no segundo slide, né? Sim. Bem, o programa Arboreto é um programa que atua no bioma Mata Atlântica, é um dos biomas florestais do Brasil, e nós estamos no corredor central da Mata Atlântica, região fitogeográfica da Ileia Baiana. É uma região reconhecida pela sua similaridade com a floresta amazônica. Temos nessa região recortes de espécies arbóreas florestais, em termos de diversidade, e temos também uma diversidade cultural bastante significativa, com muitas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas. E trabalhamos dentro do programa Arboreto com a atuação nesses dois fundamentos, diversidade florística e diversidade cultural. O programa ele atua por meio de uma base florestal, nessa base herbário, cartoteca, estiloteca, toda a coleção científica necessária ao suporte dos trabalhos em comunidades rurais. Então, é realizado todo o apoio técnico, logístico em comunidades rurais para a produção de sementes, produção de mudas e plantios. Natália, ainda estamos no segundo slide. Eu acho que você precisa realmente colocar no modo apresentação. Aperta do slide atual. Sim. Eu tinha colocado, na verdade. Tá, eu vou colocar de novo, que eu vou ver se está passando. Passou agora? Não. É que a gente vê a tela como se fosse do PowerPoint, assim, em edição. Tá, eu vou sair, eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Eu posso passar assim, então, para a gente não perder tempo? Vocês estão vendo? Agora a gente está no quarto slide. Estamos vendo. Tá, eu vou... Pode ir passando. Tenta só fechar essa parte que está do lado direito, aí assim, ver se aumenta, porque... Isso. E outro detalhe é, o pessoal da interpretação aqui está pedindo para você falar talvez mais próximo ao microfone, porque se escuta meio, não sei, um pouco... Tá ok. Acho que agora vai melhorar. Ok? Tá melhor assim o som? Vamos tentando. Tá bom, Max. Obrigada. Então, seguindo a apresentação, o nosso modo operante ele funciona a partir de uma base florestal que dá apoio técnico e logístico a comunidades rurais no raio de até 200 quilômetros no entorno dessa base. Nós estamos situados numa cidade no sul da Bahia, Teixeira de Freitas, e damos apoio a comunidades desde no norte do estado do Espírito Santo ao sul da Bahia. E são comunidades que produzem sementes, mudas e realizam plantios, principalmente agroflorestais. O programa ele tem uma gestão técnica executiva do Serviço Florestal Brasileiro e foi viabilizado por um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público oriundo de 464 autos de infração relacionados à silvicultura de eucalipto. Quero trazer aqui para vocês um elemento dessa estrutura aqui que eu considero importante, que é o locus florestal, né? A estrutura física que promove a identidade e a cultura de desenvolvimento florestal. Então, eu considero que é uma estratégia que nós, gestores, devemos perseguir no sentido de ter blocos de referência para a disseminação de técnicas florestais, extensão florestal, e blocos também para a oferta de insumos de qualidade, né? Se a gente quer desenvolver uma economia florestal, a gente precisa ter insumos de qualidade para esse cultivo, tanto mudas como sementes de qualidade. E a assistência técnica, claro, para o desenvolvimento das cadeias. O trabalho é feito com base em uma capacitação, então, sempre é iniciado o trabalho das comunidades por meio de uma capacitação técnica, tanto para a coleta de sementes, como para a produção de mudas ou para plantios. Nesse caso aqui, a gente vê o trabalho da capacitação para a coleta de sementes.
Então, são entregues às comunidades todos os equipamentos necessários ao trabalho de coleta, as matrizes são registradas, as sementes coletadas, e todas as sementes elas passam por um controle, e hoje nós já acessamos mais de 500 espécies da floresta. No âmbito da produção de mudas, o modelo trabalhado é o modelo de viveiro comercial conservacionista, a gente busca trabalhar espécies não viáveis economicamente, mas de importância para a conservação. Atuamos também pela extensão nos viveiros das comunidades, com produção de mudas, e por meio dos plantios, a legislação brasileira hoje, ela trabalha a área de preservação permanente de uso consolidado, que ela permite uma restauração com alguma utilização pelas comunidades, principalmente comunidades tradicionais. Então, esse tipo de restauração, ela permite muito o trabalho com agroflorestas. A agrofloresta tem sido um carro-chefe no programa. Então, aqui são exemplos de plantios, tendo cacau como espécie âncora, junto com espécies florestais. Aqui alguns números que eu não vou me deter, né, de mudas e sementes produzidas, mas aqui é importante dizer que essas sementes, essas mudas geram renda para as comunidades. Acho que elas podem ser entendidas, né, no âmbito da bioeconomia da restauração como um produto, mas tudo é para produzir florestas, né? E onde a gente caminha no segundo passo para as florestas produzirem, né? Entendendo essa vocação florestal biodiversa, temos 6 cadeias elencadas, né, para desenvolvimento da bioeconomia da restauração florestal. Então, 2 cadeias madeireiras, 4 não madeireiras, alimentícios, extrativos, medicinal e melífera. E um trabalho muito aliado ao desenvolvimento tecnológico, trabalhado juntamente com a produção, né? Obtendo formas de acesso às sementes, trabalhando desenvolvendo o manejo dessas espécies e buscando nichos de valor para essa diversidade. E aqui eu queria trazer uma provocação no final que me traz um incômodo, né? No sentido do valor das florestas na paisagem. Fundamentalmente, a nossa forma de acesso aos valores da diversidade caminha a partir de um maior valor ao dissociamento daquele valor da floresta, pelo cultivo ex silva, ex situ, ou pela exaustão daquele recurso na floresta por uma sobreexplotação. Então, todos os recursos, né, até hoje, seringa, cacau, erva mate, tendem a, uma vez depois do extrativismo, ou com seu valor aumentado sobre o extrativismo, ou seu cultivo fora da floresta. 1 minuto para você concluir, Natália. Obrigada. Estou no tempo. E aqui, para a gente provocar e buscar formas, né, de valorizar essa floresta natural na paisagem, como fonte de acessos inesgotável para essa bioeconomia. E no sentido de que a floresta, dentro da nossa sociedade moderna, o valor dela não é de recursos primários para o extrativismo. O maior valor dela é em relação a recursos genéticos e bioativos, que eu chamei aqui do bioperspectivismo. A gente tem condição, né, a gente precisa manter essas florestas naturais com seus valores imensuráveis de acesso, né, e buscar mecanismos de retorno a esses ambientes e não pensar valores dessa floresta. Aqui fica meu contato, convido vocês a visitarem o site do programa, as redes sociais, e fico à disposição para a gente conversar mais. Obrigada. Obrigado, muchas gracias Natalia, muchas gracias Marcela. De nuevo una presentación. Vamos a nuestro siguiente presentador, Eduardo Campos Filio, del Instituto Socioambiental de Brasil. Eduardo, te vamos a pedir tu pantalla.
Obrigado, Jorge. Obrigado, Marcela, pessoal. Bom, eu trabalho no Instituto Socioambiental desde 2006 e trabalho com restauração ecológica no Brasil desde 2000, do ano 2000. E vou apresentar um pouco para vocês do que a gente vem fazendo. Aqui. Bom, a gente desenvolve uma cadeia com base na floresta e no cerrado, que é a partir de uma tecnologia de restauração, que é plantar a semente direto no chão, ao invés de fazer mudas em viveiros. E isso tem uma série de vantagens para a restauração, se torna mais prática, mais barata, e também vantagens sociais, porque envolve um grande número de pessoas que não precisam sair de casa para trabalhar, que podem trabalhar produzindo sementes com as plantas nativas que preservaram nas suas casas, nos seus sítios, nos seus territórios. Então, para poder fazer essa semeadura direta de ecossistemas, a gente tem que ter muitas sementes. São técnicas que você pode plantar semente usando qualquer técnica que já se inventou para plantar semente, então, como se planta sementes de capim para fazer um pasto, ou como se planta soja, ou como se planta milho, pode ser mecanizado, pode ser manual, pode ser em área declivosa, para cada lugar pode ter uma técnica mais propícia usando a coisa de pôr a semente direto no chão. Mas é uma técnica muito desconhecida no Brasil para restauração ecológica. E o pessoal conhece só mais plantios de mudas, né? O Léo, do Rio Grande do Sul, que também deve ter essa impressão. Então, quando a gente vai falar de colher sementes nativas e plantar sementes nativas, o nível de conhecimento é bem baixo e tem um nível de desconfiança bem alto, de que a coisa não funciona. Então, a gente tem uma iniciativa Caminhos da Semente, que reúne vários parceiros, trabalhando diversos aspectos aí dos gargalos que a gente identificou para disseminar essa técnica na restauração e, com isso, ter mais demanda por sementes para que essa demanda seja passada para as redes de sementes de base comunitária, gerando renda para quem está conservando as florestas nativas. Então, a gente ataca desde as normas que regem a produção de sementes, a restauração, a parte de difusão de conhecimento, de pesquisa, de capacitação, e a implantação de áreas onde ainda não tem, com essa técnica, com parceiros que não conhecem, para que eles possam, ali, ao fazer, aprender e passar o estágio do medo, do desconhecimento, para inserir isso dentro das suas estratégias, nos seus projetos de restauração. As redes vendem a semente direto para os seus clientes, mas a gente criou uma articulação onde a gente intermedia essa venda para quem interessar. Então, a gente, com isso, tem levado essa técnica para outros lugares. Então, isso começou no Mato Grosso, ali no centro do Brasil, e agora já está espalhado nesses estados todos aí. O que está em azul é o que a gente fez pela iniciativa Caminhos da Semente, onde a gente tem plantios. O que está em verde são áreas que as próprias redes de sementes conseguiram também espalhar e ter áreas de semeadura direta, que a gente chama muvuca de sementes. Vamos ver como é que traduz isso aí nas línguas. Enfim, esses são os lugares onde já tem áreas demonstrativas, experimentais com essa técnica. Então, com isso, nesse período, a gente já tem mais de 1.600 hectares plantados com essas técnicas, principalmente no Cerrado e na Mata Atlântica, mas também já existe bastante na Amazônia e em vários projetos, com muitos parceiros locais em cada projeto desse, aprendendo com a gente. Aqui umas imagens das plantas nascendo, lá após a semeadura direta. E com isso elas têm um sistema radicular melhor, elas aguentam melhor a seca e tem uma série de vantagens técnicas que a gente busca para criar esse mercado, né, desenvolver esse mercado da demanda por sementes nativas. A gente também coloca espécies de ciclo rápido e que possam gerar renda para quem está fazendo a restauração, como a abóbora aí, e mais outras também, que podem ser colhidas no primeiro ano, no segundo ano, sem atrapalhar o processo de regeneração da floresta.
E para isso a gente precisa de muita semente e sementes de cada ecossistema, né? Sementes da região, do projeto. Então, com isso, a gente tem trabalhado nessa estratégia de articulação dos grupos e das redes que produzem semente, né? O Arboreto, o instituto que está aqui, a Natália é nossa parceira também, e onde a gente ajuda para as redes que estão começando a dar um apoio técnico, um apoio gerencial nas questões administrativas, jurídicas e técnicas de produção de semente, ajuda eles a fazer a comunicação de si próprio, dos seus grupos, dos seus trabalhos, das suas associações, faz essa ponte comercial, né, buscando clientes, né, apresentando a técnica para clientes e aí levando essas demandas para as redes, atua junto com pesquisadores da área de sementes em laboratório e também da área de restauração, né, da ecologia, e articulando esses pesquisadores entre si e também no diálogo com quem está lá na ponta produzindo sementes ou plantando as sementes. Né, a parte do apoio técnico, os projetos de restauração, como eu já falei, da Caminhos da Semente. A gente tem um sistema de gestão de dados que faz ajuda todo o gerenciamento da produção de sementes, desde a marcação da área de coleta, da matriz, até a entrega para o cliente. Então, faz um registro, né, permanente disso e dá essa rastreabilidade, né, de onde está indo a semente que vai para cada projeto. E juntos também a gente discutir as normas e poder incidir em políticas públicas para melhorar esse ecossistema de restauração. Então, aqui é onde que já tem produtores, coletores de semente mapeados no Brasil. Quem comprou semente, né, desse mercado mais em 2021 foi o setor da mineração, depois da energia, depois produção de grãos, cana, depois projetos em terras indígenas, ONGs, depois em pecuária e alguns outros projetos, incluindo floresta, agricultura familiar, prefeituras, mas isso é o mercado que a gente está abrindo, aqueles primeiros ali de cima. E aqui o que está em laranja é o que as redes já conseguem vender direto, e venderam direto em 2021, e o que está em azul, o que a gente conseguiu, levou de demanda para as redes. Então, vê que essa floresta estacional perennifolia é um tipo de vegetação da Amazônia, ali do sul da Amazônia, que onde a rede de sementes do Xingu, que é a mais antiga, já trabalha e já tem sua imagem, seu mercado consolidado. Né, no Cerrado, tem a rede de sementes do Cerrado, que também já é antiga e tem um mercado consolidado. Mas na floresta aqui da Mata Atlântica, então a Umbrófila densa e essa estacional semidecidual, não existiam muitas experiências e nem conhecimento sobre a técnica, então é aí que a gente tem trabalhado e feito mais diferença, que são as barrinhas azuis do que a gente ajudou a comercializar de sementes nativas. Então, isso passa pelo apoio aos coletores, aos seus grupos, suas organizações, né, nessa parte comercial, de casar a oferta do que eles podem produzir com a demanda de cada projeto de restauração, né, esse apoio técnico-jurídico em toda a parte de produção de sementes, e o apoio logístico, para a gente poder reunir essas sementes, misturar conforme a demanda e distribuir depois para cada projeto. Aqui é uma reunião semana passada, um grupo que reúne técnicos de várias dessas redes, onde a gente está fazendo um processo de capacitação, que vai ser online, com também encontros presenciais, para esse alinhamento técnico e para também sistematizar os conhecimentos práticos que a gente já tem sobre o tema, para que sirva de manuais para quem está começando e que a gente possa também ter uma padronização do que a gente já sabe que funciona, que todo mundo possa já trabalhar com esse conhecimento e o que a gente não sabe, a gente poder ver se alguém sabe, se não, jogar essa questão para pesquisa e trabalhar aí articulados para desenvolver mais rápido os conhecimentos. Diversos parceiros, é isso. Perfeito, tempo, obrigada. Pessoal, vou ter que fazer um update aqui na tradução do espanhol antes da apresentação do Jorge, para a Priscila fazer a tradução. Enquanto isso, eu queria lembrar da nossa lista de presença, certo?
E também para vocês colocarem as questões no chat, tá? As questões que forem importantes da gente responder aqui agora, tá? Priscila, você já está conseguindo entrar na cabine? Pra gente... Não estou visualizando aqui a cabine. Espanhol, né? Confirma para mim, Priscila. Desculpa, pessoal, só para a gente garantir que a tradução da apresentação agora do Jorge vai ser garantida com as nossas duas intérpretes em espanhol. Podemos? Confirma para mim, Priscila. Temos algumas perguntas, ao final a gente vai responder, né, Jorge? Vou passar então já para o Jorge fazer a sua apresentação, 10 minutos. Você pode colocar no modo apresentação, Jorge, para a gente poder visualizar bem os slides? Estaba esperando para reducir el volumen para que no me confunda la traductora. Certo. Priscila, você pode confirmar para a gente se você já está na cabine? Roger, ahí el tema de traducción usted puede seleccionar audio original, así usted no escucha la traductora. Bueno, voy a empezar con mi presentación. Obrigada. Buenas tardes, voy a hacer con ustedes algunas reflexiones sobre la relación entre productos forestales no maderables y la restauración a partir de algunas experiencias que hemos tenido en el CATI. Estamos... Tengo un problema. Voy a tener que usar la presentación así porque no logro pasar las láminas por algún motivo. Tienes apenas que darle clic en la pantalla, así como... Como a Natália fez, né? Sí. Sí, voy a tener que entonces... Lembrando que quem quer escutar em português a palestra de Jorge, vai ao globinho interpretação, que tem aqui na parte de baixo, e escolha o idioma português. Muito obrigada. Bien, no sé, tengo un problema con la presentación, pero voy a avanzar. Les decía que... Ay, Dios. Les decía que la restauración es un proceso que está de moda en el planeta y una serie de procesos internacionales. Toda uma série de processos internacionais, como acordos e compromissos já na América Latina. Os países que já assumiram esse compromisso têm mais de 50 milhões de hectares para restaurar nos próximos anos. Também tem um compromisso de escala, ainda que não está muito claro como será feita essa restauração e em que espaços, mas há um processo que está sendo feito nos países. Então, o que devemos nos perguntar nos produtos não madeiráveis, como podem participar dessa restauração? E para isso, temos outras perguntas. Vamos trabalhar com produtos florestais que conservam a floresta ou os em potenciais. Temos alguns exemplos conhecidos, como é o caso das concessões ao norte da Guatemala, onde, graças à concessão feita a grupos comunitários, está sendo conservada as florestas mais importantes da Guatemala, aqui demarcado em vermelho. E são protegidas pela biosfera e usamos a reflorestação. Eu estou com um problema com essa apresentação, porque nesses slides era para vocês verem o avanço da reflorestação e não estou conseguindo que vocês observem isso. Eu não sei, vou ver se consigo fazer por outra entrada.
Bom, aqui nesse slide vemos como está avançando a deforestação, incluindo as áreas protegidas, e como se conserva a floresta na área que é protegida. Vemos como que tem um avanço durante os anos, mas eles acontecem principalmente naqueles que não têm o trabalho comunitário de proteção. Então, são as comunidades que estão realmente protegendo a floresta contra os incêndios, porque nesses espaços tem sistemas de produção úteis para a sua estratégia de vida, incluindo produtos como as folhas do chate, o chiclete, que é uma espécie, um cíclico, perdão, ou o ramon. Esses produtos não madeiráveis são produzidos em conjunto com a produção de madeiras sustentáveis, com uma forte participação e organização da comunidade. Esta forma de preservação da floresta também demonstrou a sua capacidade de conservar a floresta da própria Amazônia brasileira, evitando a expansão da fronteira agrícola. A outra pergunta é, também podemos ter produtos não madeiráveis e vincular com a floresta? Nós estamos tendo uma série de exemplos na América Latina, como, por exemplo, em mimbre, que é um produto reconhecido, mas que está em ecossistema onde a floresta não forma parte do ecossistema diretamente. É um produto que ajuda na reflorestação, mas não necessariamente na reconstrução da floresta. O mimbre não tropical de países não mais tropicais, principalmente no Equador e na América Central, é uma espécie de mimbre que é produzido dentro da floresta. Então, ele é vinculado à floresta. Também temos os bambus, sobre a qual é obtida vários tipos de produtos, e tem uma gama de produção, mas muitos dos ecossistemas do bambu são monoespecíficos. Então, não necessariamente leva a uma restauração do bosque, mas pode ajudar a melhorar a função da paisagem e dos serviços. Também a castanha, que já demonstrou que é um produto não madeirável altamente vinculado à floresta natural e que está fora da floresta natural também, que é produtiva, aqui é interessante de não madeiráveis e da presença dentro do bosque. Também podemos perguntar o desenvolvimento de produtos não madeiráveis fora da floresta. Os casos mais emblemáticos é o caso do açaí. Já tem iniciativas na Amazônia brasileira para o cultivo monoespecífico do açaí. Isso poderia entrar com os frutos naturais do açaí. Isso poderia ser para melhorar já áreas reflorestadas e para recuperar a floresta. E no caso do guaraná, que é um produto que há muito tempo já saiu da floresta, já está em plantações, e hoje é muito difícil vê-lo vinculado à plantação da floresta. Existem produtos não madeiráveis que podem contribuir para a degradação da floresta. Nós já vimos o caso da América Central, da palma capuca, que seu valor comercial faz com que simplifiquem florestas que sejam degradadas, florestas. E nesse caso, de não madeiráveis, é uma frente de desmatamento. A raicídia, ela vai eliminando a maior parte da floresta e depois ela se torna mais um desmatamento. Isso a gente não pode usar como um processo de reflorestação. E a guadiúça também é um não madeirável, que é industrializado em diversas formas. Às vezes é aproveitado dentro da floresta primária e outras vezes também é usada em uma frente de mudança de uso. Outra coisa a ser discutido é se vamos levar em consideração produtos não madeiráveis exóticos. E eu falo do café como produto
não madeirável, que é uma espécie exótica. Isso não é ruim, mas essa imagem que é comum no Peru é uma área da Amazônia que está desmatando a floresta para poder ter a produção. Esse tipo de produção seja certificado, mas ele está na frente do desmatamento. Então, temos que ver que tipo de contexto temos que conter, ou algum tipo de espécie, ou podemos falar de restauração. Na agricultura, ou na sintropia, tem uma grande quantidade de espécies que melhoram o solo e melhoram os ecossistemas, mas incorporam muitas espécies exóticas. Isso não é ruim, mas se falamos de restauração de florestas, esse não é o melhor modelo que podemos seguir. Jorge, Há pouco um minuto, foi premiado. Você tem um Jorge, minuto. para a gente tentar concluir. Produtos Obrigada. não madeiráveis na forma de monocultivo, que é a macaúba. Que nesse caso se trata de mudar as áreas devastadas por esse tipo de paisagem, mas não serve para restaurar a floresta, e isso também deve ser discutido. Outro produto não madeirável que pode restaurar as florestas, uma muito interessante ao sul do México, que é uma palma, Camédora, que se cultiva em florestas secundárias, e ela é difícil de obter madeira porque não tem madeiras comerciais. E se damos a essa floresta secundária com essa produção, estamos tornando mais viável a reflorestação secundária com plantas não madeiráveis. E aí podemos incluir como as lianas que estamos vendo, que é a Exmila engleriana, que está incluída nessa floresta. Finalizo, quais são os meus produtos não madeiráveis preferidos para a restauração? Aqueles que podem ser produzidos de forma sustentável no bosque, na floresta primária, os que produzem bem nas florestas secundárias, que dão um valor à restauração da floresta secundária, aqueles não madeiráveis, que não promovam a mudança de uso, aqueles que integram as plantações florestais, aqueles que reduzem um uso excessivo da floresta, e aqueles que ajudam a recuperar os serviços do ecossistema. Então, deixa de compartilhar a tela para passar à seguinte etapa. Então, vamos passar agora, Marcela, para um comentário das apresentações. Muito obrigada, Jorge, todos pela pontualidade. Sim, temos algumas questões, inclusive houve uma interação entre os painelistas no chat, algumas respostas já foram dadas, algumas perguntas, mas creio que tem alguma questão ainda, Jorge e Max, que podemos acolher. Ainda há uns minutinhos para a gente fazer essas últimas considerações, Jorge, ainda um fechamento dessa primeira parte. Bien, pasaríamos a los comentarios entonces. Vamos passar então para o comentário das apresentações. Sí, Roger, creo que puedes hacer como un cierre, un comentario general. Bien, gracias. Hay cosas que me llamaron la atención de las presentaciones que quiero subrayar. Uno es... Das apresentações, uma diversificação dos ambientes, dos ecossistemas nas paisagens, nos ecossistemas das paisagens. Tem uma tendência crescente, tem uma necessidade de ter um contexto da paisagem, como uma diversidade de ecossistema, e a diversidade cultural, e uma diversidade de uso e de valores humanos com os ecossistemas. Isso se torna um elemento importante para a restauração, mas também para o cultivo da economia. Leonardo destacou aspectos importantes, desafios importantes sobre as atividades
para a produção e também para ter acesso à terra e aos recursos. São problemas comuns que dificultam a restauração da bioeconomia. Inclusive, o beneficiamento de produtos, de vez em quando, são complexos e tem alto custo de processamento. Então, vemos que os desafios de restauração são desafios de produção, porque para restaurar também precisamos produzir, precisamos de um ambiente para a produção. E aí falamos de exemplos interessantes como a certificação agroextrativista e produção de políticas para promover as espécies ameaçadas dentro das cadeias produtivas de biodiversidade. Então, precisamos de políticas para restauração e produção. Natália fala das sementes e das plantas, uma restauração que inclui o desenvolvimento florestal e a recuperação da biodiversidade nativa simultaneamente. E tem um trabalho muito interessante de convocação para participarem como elemento-chave para a restauração. Também a Natália fala sobre a organização da paisagem, dos espaços de produção e conservação, e que integram produção e conservação, e de uma organização de diversos modelos produtivos da paisagem. Uma vez mais, diversificação e a conservação e o mercado. Eu falo sobre a bioprospecção e do desafio de dar valor ao ecossistema natural vinculados aos projetos de prospecção, que é um desafio interessante para a economia. E o Eduardo fala dos arranjos de restauração com a participação local dos sócios e dos produtores. E um material muito interessante para a economia, que é a seleção de materiais genéticos adequados, que é um modelo de negócio de conhecimento. Também fala sobre tipos de sementes para diferentes usos, para diferentes ecossistemas. É um modelo de negócio que promove material genético para diversos cursos e fins, incluindo a incorporação de cultivos agrícolas e para a restauração da floresta. Então, diversificamos a economia. E também precisamos ter políticas públicas adequadas. Eduardo falou sobre um tema importante, que é a gestão da informação. A informação para fazer bons negócios, informações para ter boas políticas, informação para ter bons sistemas de produção, informação para ter uma boa restauração. Finalmente, sobre a minha apresentação, é ter claro que tipo de restauração queremos, quais são os objetivos e como vamos vincular esta restauração com os modelos de negócios que contribuam com a bioeconomia. Esses foram meus comentários. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada, Jorge. Eduardo tem uma pergunta para você sobre o Redário no chat. Eu gostaria de pedir para que você respondesse e também convidar os painelistas a compartilhar os seus contatos, seu e-mail, para que os participantes possam conversar com vocês e tirar outras dúvidas que não foi possível nesse momento por conta em função do tempo, né? Para o Jorge e para o Max fazerem fechamento. E também, pessoal, queria fazer um pedido, não é uma coisa simples, porque tem muita gente que não gosta, mas é só uns minutinhos para a gente tirar uma foto do grupo, a abertura das suas câmeras, aquele sorriso, né? Está todo mundo otimista mesmo, agora é a hora da gente sorrir uns para os outros, umas para as outras. Pedir para a Letícia tirar uma foto do nosso GT, e passar para o Jorge e para o Max fazerem o fechamento de hoje. Muito obrigada. Eu creio que os brasileiros... Eu acho que os brasileiros, e eu me incluo nisso, eu acho que os brasileiros têm dificuldade de dizer Jorge. Eles sempre dizem Jorge, alguma coisa assim. Mas nós gostamos muito do Roger. 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 Pode tirar. Obrigada, pessoal. A tradução estava ouvindo Jorge, é Roger. Bom, nós vamos ter
vamos ter todo um trabalho junto, um workshop, e aí vocês vão aprender a pronunciar bem. Ok, Marcela, nós tivemos nesta tarde uma grande troca de ideias, de inquietações também para continuar adiante. Então, isso para melhor gestão dos ecossistemas e para melhor qualidade de vida. Nós vimos que a restauração é uma oportunidade para fomentar a bioeconomia, para fazer novos modelos de negócios que gerem desenvolvimento, um desenvolvimento rural principalmente, mas também integral, que inclua as comunidades nativas, as comunidades de camponeses, as mulheres, os jovens, e também que beneficie a economia nacional, mediante a recuperação dos serviços ecossistêmicos e da nossa biodiversidade. Então, eu acho que há muitas oportunidades e responsabilidades, e o fórum de hoje deixou isso mais claro para nós. Max, eu não sei se você quer complementar. Obrigado, Roger. Apenas algumas reflexões aqui. Eu quero agradecer a participação de todos, foi muito interessante. Eu fico com uma coisa para mim, que é a palavra instigado. Eu não sei se vocês têm essa palavra, Roger, em espanhol. Eu fiquei instigado, eu gostaria de discutir mais, porque eu sinto que a bioeconomia é um termo que ainda não é fácil de ser utilizado, ainda se tem dúvidas sobre o que incorpora esse termo, o que está incorporado nele. Mas eu acredito que tem um lado que é das grandes empresas, da produção massiva, das commodities, que falam da bioeconomia, muitas vezes, e não tanto da bioeconomia das florestas, que é o que nós estamos discutindo aqui. Então, eu me sinto com muita vontade de continuar discutindo isto. E aproveito também para dar um pouquinho de spoiler aqui. Eu já falei com a Sandra anteriormente, no CAT, na Rede Latino-Americana de Florestas Modelo, a partir deste movimento do bioflorestal que nós estamos pensando, nós queremos ver se conseguimos aprovar um projeto para o futuro, tendo como um curso de bioeconomia e produtos florestais não madeiráveis, envolvendo também a restauração. Então, nós estamos pensando nisso, queremos estruturar algum tipo de capacitação e discussão enriquecedora para este processo. Então, para os que não se registraram ainda na lista de presença, que se registrem para que tenhamos os seus contatos, para que tenhamos os seus e-mails e que possamos enviar notificações deste curso, ok? É isso, muito obrigado, Marcela e Sandra, Natália e todos os colegas que se apresentaram, foi excelente aqui. Muito obrigado, Marcela, pela facilitação, pelo portunhol também. Eu queria só fazer um convite, né, para o pessoal. Vou aproveitar, né, que o Max deu a deixa aí, que o CAT vai fazer esse curso de bioeconomia, não madeireiro, e também, quem sabe, a gente não sai daqui com um fórum, né, lá no CAT, né? Quem sabe a gente não faz o próximo lá no CAT, hein? Acho que todos aqui, com certeza, gostariam muito de conhecer o CAT na Costa Rica, já, né, por toda a história que tem. Mas o que eu queria falar para vocês, assim, de recado mesmo, sobre amanhã, né, para a gente não perder de vista que o fórum não acabou, nós estamos no segundo dia do nosso fórum, então amanhã a gente vai ter mais 2 grupos de trabalho como esse, um para discutir pesquisa e desenvolvimento para a bioeconomia inclusiva, e outro para discutir mecanismos financeiros. Então, acho que vale a pena, quem tiver interesse, mecanismos financeiros para o desenvolvimento de cadeias. Então, amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai fazer uma dinâmica parecida com essa, vamos estar, então, nesses 2 grupos, e na quinta-feira, né, que acho que é bem importante destacar isso, na quinta-feira, que é o nosso último dia de fórum, a gente vai ter um momento de apresentação desses resultados. Não sei se Marcela ia falar isso, mas eu queria, de qualquer forma, ressaltar, né, que a gente vai
fazer uma apresentação desse painel de ações no primeiro horário da nossa sessão de quinta-feira, e depois disso a gente vai ter um painel sobre financiamento. Então, a gente vai ter alguns financiadores de bioeconomia, de não-madeireiros, de floresta, numa mesa, né, nos ouvindo. Esperamos que eles cheguem para ouvir as nossas apresentações, a produção desse fórum, o trabalho desse fórum, e depois também falar um pouquinho sobre oportunidades de financiamento. Então, acho que assim a gente cumpre essa etapa do fórum e podemos aí pensar o próximo, né? E era isso, então. E agradeço mais uma vez a presença aí de todos e todas, e espero encontrá-los amanhã e depois aqui no fórum. Era isso. Obrigada, Marcela. Então, até amanhã, pessoal. A gente se encontra ao longo do evento. Tchau!